Aleluia. Em Êxodo 19, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardar o meu conselho, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará os filhos de Israel. Amém? Bota a mão assento, irmãos, em nome de Jesus, para nós começar o nosso ensino da palavra de Deus, para nós poder conhecer o poder, a perfeição de Deus na nossa vida, que é algo muito importante sobre nós. Nós temos aqui também um tema muito importante, a propriedade de Deus, né? A propriedade de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele é alguém que realmente se preocupa, se interessa. Ele é uma pessoa, Deus é um Deus que toma o conhecimento de se preocupar, de guardar aqueles a qual Ele chama. Aprendemos por meio desse texto sagrado que o Senhor elegeu Israel pela antiga aliança e a nós pela nova aliança. Como a sua propriedade particular, nós somos propriedade de Deus, e esta propriedade possui o selo de autenticação do Espírito Santo. Quando se torna uma propriedade da parte de Deus, ou seja, ali já tem alguém que já está comandando, ali já é alguém que é dono, já é dono, é uma propriedade da parte do Senhor. Como Israel, eles foram, o Senhor elegeu a Israel na antiga aliança, e nós somos também, aleluia, o Senhor também nos elegeu na nova aliança. Aleluia, elegeu nós na nova aliança. Israel foi na antiga aliança, aleluia, com conserto. Deus elegeu a Israel na antiga aliança com conserto, e nós somos elegíveis, aleluia, Deus nos elegeu na nova aliança com o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Então, já é um sinal, um selo do Espírito de Deus na nossa vida, que nós somos a propriedade de Deus. E toda a propriedade da parte de Deus, que vem de Deus na nossa vida, nós temos a certeza que aquele que é propriedade de Deus tem um selo, que é o selo do Espírito Santo. Eu e você temos um selo. Então nós somos a propriedade de Deus. É Deus que comanda, é Ele que age, é Ele que opera, é Ele que faz no meio do seu povo. Aleluia, é Ele que está no controle, é Ele que nos chama, é Ele que livra nós. Aleluia. Olha só, irmãos, algo muito importante. Nós somos comprados por Deus. Comprado é quando Deus vai lá e resgata nós, ou tira nós, né? Deus, Ele vai lá e age na nossa vida. Deus havia resgatado Israel do Egito para ser sua herança. Deus resgatou Israel do Egito, tirando do sofrimento, tirando ali daquela dificuldade, para ser herança de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20, né, que Deus resgatou a Israel
e tirou a Israel e colocou como herança. Ou seja, Deus fez uma promessa para Israel. Deus fez uma promessa para o seu povo, aleluia, como herança. Ou seja, ali Deus, ele estava se responsabilizando pelaquilo que ele queria fazer no meio do seu povo. E pela nova aliança, Deus nos comprou por um preço. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que Paulo vai mencionar dizendo que nós fomos comprados por um preço a qual ele pagou, um preço a qual nós temos, um preço a qual nós possuímos, um preço a qual ele nos deu, colocou um preço caro, um preço, não foi um preço barato, foi um preço muito alto que ele pagou por nós. Para quê? Se nós somos a propriedade de Deus, nós somos pagos um preço para nós ter valores na nossa vida. Quando nós vivíamos no mundo, quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos valor nenhum, nós não éramos valorizados pelo mundo. Mas quando Deus resgatou nós, que nos transformou, que nos mudou, que nos renovou, que nos encheu um vazio, agora nós temos um valor a qual foi pago um preço. Olha só, irmãos, agora nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Um povo a qual Pedro vai mencionar que ia fazer parte sacerdotal da herança e da promessa de Deus, a qual Cristo nos prometeu para nos dar, aleluia, a cada um de nós, pelo valor que nós temos, que você tem. Por isso que nós temos que valorizar a nossa identidade. Por isso que nós temos que valorizar, irmãos, a nossa vida. Nunca desvalorizarmos a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo especial, zeloso, de boas obras, e que tem uma promessa real de sacerdote, aleluia, prometida por Deus. Isso é uma honra, é uma exaltação que Cristo, ele quer colocar em nós. Ele quer nos colocar essa exaltação para que o nome do Senhor seja glorificado para sempre. Bate palmas, meus irmãos. Aleluia. Então nós temos valores diante da presença do Senhor, nosso Deus. Também o selo da propriedade divina já está estampada em nós. Está lá em Efésios 1:13 até o 14, né? O selo da propriedade divina que já está estampado em nós. Aleluia. Um selo ao qual Cristo nos selou, nos colocou, aleluia, para que nós venhamos a ter esse sinal na nossa vida, um sinal a qual Ele está no controle de tudo. E se Ele está no controle, ninguém pode mexer. Se nós temos esse selo, esse sinal, irmãos, ninguém pode tocar, ninguém pode mexer. Sabe por que ninguém pode mexer? Porque é Deus que comanda, é Ele que manda, é Ele que permite, né? Ele pode permitir a luta vir, Ele pode permitir a prova vir, mas agora Satanás tocar, Ele não permite. Satanás agir, Ele não permite. Por isso que a Bíblia menciona que Ele rodeia como leão ao nosso derredor, porque Ele não pode tocar, porque nós temos um selo, e sem a permissão de Deus Ele não pode fazer nada, né? Aleluia. Deus nos valorizou muito
e pagou um alto preço por nós. O valor da redenção da nossa alma para Deus é caríssimo. Salmo 49, 7 e 8, foi um preço caro, um preço muito alto, a qual ele pagou pela redenção da nossa alma, pela redenção de mim, de você, de cada um de nós. Aleluia. A nossa alma, ela tem muito valor para Deus, por isso que ele pagou caro esse preço na cruz do Calvário. Nós não somos mercadoria de baixo valor. Deus nos supervalorizou e nos comprou por algo muito mais valioso que prata ou ouro. 1 Pedro 18 e 19. Pedro vai mencionar dizendo que não foi com ouro, com prata ou com a vossa vã maneira de viver que ele nos resgatou, mas com o seu precioso sangue. Ele pagou com o seu precioso sangue, ele comprou. Sangue é vida, ou seja, ele pagou a vida dele para nos valorizar. Ele pagou um preço muito alto, que é o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Paulo vai mencionar também aos Gálatas, capítulo 12 e 14, que lá na cruz do Calvário, ele pagou, ele foi entregue, ele pagou as dívidas, ele pagou as contas, ele pagou tudo aquilo que era para ser nosso. Ele cravou na cruz do Calvário e ali foi aniquilado, ali foi pago tudo, as dívidas que a humanidade tinha, que o mundo tinha. Então ele pagou na cruz do Calvário, como um cordeiro imaculado, sem pecado, foi levado ao matadouro, aleluia, como um sacrifício vivo, como diz a Bíblia em Hebreus, aleluia, para que viesse ser pago todas as nossas dívidas, aleluia, tudo aquilo a qual o homem era sujeito de passar, aleluia, pelos seus atos, pelos seus pecados, por tudo aquilo que ele praticou e fez. Então o Senhor pagou para que eu e você viesse ter valor, para que eu e você não viesse ser hoje desprezado, abandonado, para que eu e você hoje não viesse sofrer na garra de Satanás. Aleluia. Então ele pagou na cruz do Calvário um preço, o sangue carmesim, o sangue precioso, o sangue da nova aliança, a qual nós somos comprados. Aleluia. Nós custamos o preço, nós custamos o precioso sangue de Cristo. Capítulo de Atos, capítulo 20, versículo 28, a Bíblia vai dizer que nós custamos um preço, e esse preço foi o sangue de Cristo Jesus. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, a qual nós tínhamos esse preço a ser pago, a qual não cabia à humanidade, a qual não cabia ao homem pagar essa dívida, pagar esse preço. Mas Cristo pagou, porque era um preço de sangue, era um preço de vida, e não tinha como voltar atrás. Nós podemos ver que quando Judas reconheceu a inocência de Jesus, Judas quis voltar atrás, ele quis entregar aqueles dinheiros e dizer àquele soldado romano: olha, vocês não matam ele, que ele é uma pessoa inocente. Judas entregou as 30 moedas para aqueles homens, e aqueles homens não aceitaram. Aqueles homens, soldado romano, disseram: o preço que ele tem não é mais preço em dinheiro, o preço que ele tem é preço de sangue, é algo muito mais valioso, é algo muito mais além do que o ouro, do que o dinheiro,
do que a prata. Eles queriam sangue para ser pago. Eles queriam o sangue de Jesus, que era o preço que eles queriam. Aleluia. A nossa redenção custou o valor infinito do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Efésios 1:7. O preço da nossa redenção custou o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Foi o sangue derramado, foi o sangue que verteu ali naquela cruz. Aleluia. Para eu e você ter a liberdade, para eu e você estar aqui hoje, para nós ser comprado, para nós ser a propriedade de Deus, para Deus estar no controle hoje da nossa vida. Por isso que Deus requer de muita gente, porque o que Ele pagou, o que Ele sofreu para a humanidade, aleluia, o que Ele deu, que o homem, o ser humano não podia dar, não podia fazer, Ele deu a sua vida, entregou a sua vida, pelo amor de mim e pelo amor de cada um de nós aqui na casa de Deus, pelo amor da igreja, pelo amor do povo de Deus, daquele povo que iria estar aqui hoje buscando, adorando e glorificando o seu nome, valorizando o seu nome, valorizando a sua palavra. O preço que Ele pagou na cruz do Calvário foi alto, e é por isso que eu e você devemos ser a propriedade de Deus. Eu e você devemos ser, irmão, sabe o que? Aleluia! Nós devemos ser uma pessoa que valoriza o Evangelho de Cristo. Aleluia! Pelo preço que Ele pagou ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Aleluia. Hoje Ele está no controle, hoje Ele está mandando, hoje Ele concede livramento, hoje Ele nos guarda, hoje Ele nos livra. Sabe por quê? Porque nós fomos, aleluia, livrados, guardados debaixo do sangue do Cordeiro, porque nós temos servido a Ele, porque nós confessamos seu nome, porque nós erguemos a nossa voz e nós confessamos que Ele é o único Salvador. Ali nós somos selados, nós somos guardados, ali nós temos uma proteção divina da parte de Deus. Aonde Satanás tenta tocar, aonde Satanás ele tenta atingir, mas nós temos a propriedade de Deus, que Deus coloca até os anjos para nos guardar, para nos proteger, nos dando livramento todos os dias, nos livrando todos os dias. No acordar Ele dá o livramento, no levantar da manhã Ele dá o livramento, no andar nas estradas Ele dá o livramento. Ele já quebra o laço da morte, Ele já quebra o laço do inimigo, Ele já quebra o laço, aleluia, aquele laço a qual o adversário nos lança, a qual o adversário nos toca. Ele quebra porque nós temos a propriedade dele. Ele quebra porque nós temos, aleluia, graças a Deus, um homem, uma mulher, um servo, uma serva de valor perante a presença dele. Bate palma, dá glória a Deus, aleluia. Irmãos, para nós encerrar, os estudos não foi longo, Deus conhece o que são seus, por meio do seu selo, propriedade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, a igreja, como propriedade de Deus, já possui o selo da redenção, um selo a qual a igreja tem, o selo a qual a igreja possui, o selo da redenção, da salvação da nossa alma, um selo a qual nada pode nos atingir, nada pode atingir a igreja. A Bíblia vai mencionar no livro de Ezequiel, capítulo 8 ao capítulo 9, que o Senhor falou a Ezequiel:
aqueles que eu tiver selado, nada vai acontecer com eles, mas aqueles que não tiver o selo, eles vão sofrer. Ou seja, aleluia, quando o Senhor passou no meio do povo, no tempo de Ezequiel, que o Senhor começou a requerer do povo, aqueles que não tinham selo, aqueles que não tinham selo padeceram, mas aqueles que tinham selo, o Senhor livrava, o Senhor dava o livramento, para não morrer, para não padecer. Mas aqueles que não tinham o selo de Cristo, eles padeciam, eles morriam. E eu e você temos esse selo, eu e você temos esse selo de Cristo na nossa vida, o selo da redenção, a qual nada nos atinge, nada acontece sobre nós, porque nós somos protegidos pelas mãos poderosas do Senhor nosso Deus. Amém? Bate palmas, dá glória a Deus, aleluia.